Olá, hoje nós temos mais um NAIC Convida e hoje nós temos no nosso TV NAIC Marcos Cabelo dos Santos, obstetra, ginecologista, presidente da Regional APM, Associação Paulista de Medicina, Bauru. Marcos, obrigado pela sua presença. Olha, doutor Marcelo, eu não consigo expressar a alegria, a honra de estar aqui nesse serviço, conhecendo o Instituto NAIC. Você que é um amigo, um irmão, um bauruense, e a gente como Associação Paulista de Medicina, mas como colega, como médico, realmente eu me sinto orgulhoso de estar conhecendo esse serviço e poder estar conversando um pouquinho com a nossa população, com a nossa cidade, mostrando um pouquinho do nosso trabalho e tentar passar um pouquinho desse universo que eu acabei de conhecer, que a gente muitas vezes passa aqui em frente do Hospital Estadual e não vê o NAIC, essa instituição fantástica, né? Que tem no seu pai um grande fundador, um grande mestre da gente. Quando eu cheguei para Bauru, em Bauru seu pai me recebeu muito bem. A Adriana Antunes, uma querida amiga, que também foi nossa interna na minha época de residente, pessoa muito querida. É um prazer estar aqui, viu, Marcelo? Doutor Marcos, é uma honra nós estarmos aqui, uma pessoa que tem uma representatividade tão grande de responsabilidade em nossa região. Doutor Marcos, gostaria de colocar a primeira questão. Sim. Como hoje é vista a gestação da mulher a partir dos 40 anos de idade? A mulher que hoje tem a gestação aos 40 anos. O que mudou? É risco? Qual a atenção? O que você pode nos colocar? Eu agradeço muito essa pergunta, porque é a área que eu mais trabalho, que eu mais atuo. Mas, Marcelo, só para você ter uma ideia, quando eu terminava a faculdade na década de 80, né, a gente considerava a gestação de alto risco, né, aquela gestação de alto risco, a partir dos 25, 30 anos de idade. A paciente primigesta que engravidasse nesse período já tinha um olhar completamente diferente por parte da área médica. Isso mudou muito, tanto que hoje a gente já deixou de falar de gravidezes de alto risco como uma questão do dia a dia, a gente deixou de dar muito valor para aquela primigesta dita idosa. Então a gravidez como um estado, ela é um estado, a gente chama fisiológico, e ela sobrecarrega o organismo da mulher. Você como um clínico, um grande clínico geral, oncologista, hematologista, você deve acompanhar no seu consultório. Sim. Então, hoje, a gente vê que a paciente, que é a mulher, que pode, né? Isso é muito importante. Eu acho que a decisão da gravidez, ela tem que ser baseada na opção da mulher. Eu acho que hoje a sociedade, nós como médicos e a população tem que entender que a gestação tem que ser um momento esperado. 40% das gestações hoje, em pacientes jovens, que a gente chama abaixo de 18 anos, 40%. São não desejadas, tá? E não planejadas. Isso traz um problema social muito grande. Então a gente observa que as mulheres que têm atividade profissional, liberal, médica, advogada, juíza, promotora, psicóloga, elas acabam optando primeiro na concretização da sua vida profissional. Tá? Com isso, gente, o que ocorre? As gravidezes vão ficando mais tardias, após os 35, 38, 40. Que eu acho, viu, doutor Marcelo, que é uma situação muito, muito correta. Eu prefiro fazer um pré-natal de uma menina com mais de 40 anos do que de uma adolescente de 17, 18 anos. E ela vai estar mais centralizada, mais preparada. Exatamente. E aí entra a responsabilidade nossa, do médico. A gestação, na verdade, em qualquer fase, ela vai sobrecarregar o sistema cardiorrespiratório, o sistema geniturinário, o sistema endocrinológico. Então, essas pacientes com gravidezes ditas tardias, quer dizer, após os 35 anos, elas têm que ter o cuidado, se possível, de começar o pré-natal antes da gravidez. Olha como é importante essa frase. O pré-natal se inicia antes da gestação, buscando uma avaliação da sua tireoide, da sua situação hemodinâmica. Hoje é fundamental, e acho que você pode falar muito melhor do que eu, a importância do ácido fólico, que a gente chama de metilfolato, na prevenção de anomalias do tubo neural. Doutor Marcelo, a gente vê casos de síndrome de Down, né, a gente chama de por translocação, por deficiência do folato.
Né? Quer dizer, isso não era para acontecer. Não era para acontecer. Isso é um absurdo. Né? E sem contar que a gestante, via de regra, ela desenvolve um certo grau de anemia. Né? Na minha época até se falava de anemia fisiológica da gravidez, eu acho que não existe anemia fisiológica. Né? Então, a gente tem que buscar essa avaliação clínica, se possível, né? Um cardiologista, um hematologista, se for possível, ou um clínico geral, e iniciar esse acompanhamento antes da gravidez. Inclusive, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do câncer de colo de útero, né? Da vacina do HPV. Né? Sim. Então, olha que interessante o Dr. Marcos me colocou. Muitas vezes o preparo todo antes da gestação, a pessoa tem condições psicológicas, nutricional, vai melhor do que uma pessoa mais jovem, totalmente despreparada no aspecto psicológico, não aderente, né? Exatamente. É importante que se diga que basta em torno de 3 a 4 consultas de pré-natal, você muda todo o prognóstico daquela paciente. Muitas vezes a gente está preocupado em quantos ultrassons eu vou fazer, tentar descobrir o sexo do nenê, e deixa de fazer uma investigação de um hipotiroidismo, de uma anemia, de um diabetes. Então, assim, você que tem a possibilidade, seja no serviço público, no serviço privado, né, doutor Marcelo? Sim. O médico é o mesmo, o atendimento é o mesmo. Cobrar essas posições, fazer os seus exames, e os cuidados de higiene, os cuidados alimentares, né? Que a gente consegue mudar um país, assim. Eu acho que o nascimento, ele é um diferencial. Talvez a medicina preventiva mais importante é a pré-natal. A gente consegue mudar um país, uma geração, com pequenas medidas, né, socioeconômicas, de higiene, e não são tão caras. Há quem diga que os jogadores da NBA, uma vez eu vi essa frase, eu achei incrível, eles chegam à sua idade adulta sem cárie no dente. Tá? Muitas vezes, num pré-natal, independente se você é muito jovem, você tem mais de 35 anos, um acompanhamento também com o dentista, avaliar a questão bucal, são pequenos detalhes, né, que isso vão impactar na formação de um futuro de uma criança saudável. E sem esquecer também, né doutor Marcelo, a questão da vacinação. A gestante precisa vacinar, independente da idade dela. Obviamente que a mais idade, por ser de mais risco, tanto na questão imunológica, ela precisa ter um cuidado maior, principalmente no tétano, na hepatite B, na coqueluche. São vacinas que a grávida não pode deixar de fazer num período específico da gestação. Ótimo. Né? Muito bom, Dr. Marcos. Gostaria de colocar a segunda questão nossa, Dr. Marcos, seria sobre a pílula do dia seguinte. Considerações e quando devemos usar. Eu sei que parece um tabu muitas vezes, é uma questão delicada, é uma questão que tem opiniões divergentes, mas alguns comentários nós temos que fazer para poder ter uma base. Eu acredito que as pessoas têm que ter uma base do que é certo, o que é errado, o que é legal, o que não é legal. Perfeito. O que funciona, o que não funciona, e quando e por quê. Perfeito. Olha, eu agradeço também essa pergunta e vem naquela linha do que nós estávamos falando. Gravidez é uma decisão da mulher. Pode ser uma escolha do casal, mas é uma decisão da mulher. Agora, como a gente vai dar condições para essa mulher escolher o momento que ela pode ser mãe, que ela pode engravidar? Gente, primeira coisa, se você me permitir, falar de pílula. Criou-se uma psicose coletiva de que pílula pode causar uma série de problemas, o anticoncepcional é deletério, e se discute câncer de mama, trombose. Gente, a gente tem que lembrar que a gravidez por si só, ela traz mudanças deletérias no corpo da mulher. E a pílula, o anticoncepcional, tem 2 tipos de anticoncepcional, né, doutor Marcelo? O senhor lembra? Tem os que são bifásicos, que tem estrógeno e progesterona, tá? Que é as pílulas comuns que a gente usa hoje com muita frequência. E a pílula também serve como um fator de proteção para a saúde da mulher. Como a mulher acaba muitas vezes demorando para engravidar, para optar pela gravidez, ela tem mais risco de desenvolver miomas, endometrioses, cistos ovarianos, que acabam comprometendo a saúde e a fertilidade dela. E com o advento do anticoncepcional, na década de 50 e mais comumente na década de 60,
A gente conseguiu deixar a mulher escolher o momento da gravidez. O problema, gente, é a dificuldade, é a quantidade. Talvez o Brasil, doutor Marcelo, seja o país com o maior número de pílulas anticoncepcionais, de marcas de pílulas anticoncepcionais do mundo. Hoje você tem pílula de R$2, R$3 e tem pílulas que custam R$100 a cartela. Tem pílulas que são utilizadas para tratamento e tem pílulas que são utilizadas para evitar a anticoncepção, para evitar uma gravidez. E a mini pílula, ou a pílula do dia seguinte, é uma pílula que ela é muito específica. Por quê? Porque ela vai evitar que o útero consiga receber aquele embriãozinho. Tipo assim, quando a mulher mantém a relação, não significa que ela está engravidando naquele momento. Existe um período entre a ejaculação do homem, do parceiro, o contato com o óvulo, a formação do embrião e a chegada desse embrião no útero. O que a pílula do dia seguinte faz? Ela vai criar um ambiente no útero não favorável à fixação do embrião. Ah, doutor Marcos, mas se essa pílula é abortiva, é muito complexa essa discussão. É muito complexo. Isso. Mas ela não vai permitir, tá, que aquele ovo, né, que nem chega a ser embrião, viu gente? Desculpe muitas vezes esses termos. Aquele ovinho grude no útero. Aí nós temos dois problemas. Ela não serve como um método anticoncepcional corriqueiro. Não adianta tomar pílula cada vez que eu tenho uma relação sexual, eu tomo uma pílula no dia seguinte. Não é assim, gente. Ela tem uma série de efeitos colaterais iguais às outras pílulas. E o tempo de uso, e eu quero deixar claro, né, doutor Marcelo, que a gente não está aqui ensinando a tomar pílula, nós estamos alertando do uso da pílula. Não adianta ter uma relação e tomar a pílula dali 2 dias ou 3 dias, ela perde a eficácia dela. Então, como um método anticoncepcional emergencial, sabe, aquela menina que está usando o preservativo, ele rompe, ou muitas vezes ela teve uma relação não programada, que não pode fazer isso, mas acontece. Sim. Ela serve como um fator que vai diminuir o risco de uma gravidez. Ela não é 100%, viu? Ela tem uma margem, um índice que a gente chama de PIR, relativamente baixo. Então, essa pergunta ela tem esse viés. Não é uma pílula abortiva na minha concepção, tá? Ela não pode ser utilizada rotineiramente. Há quem diga que o uso da pílula no dia seguinte não deve ocorrer com menos de 2 meses de intervalo. E muitas vezes, gente, nós vemos pacientes usando como método corriqueiro de anticoncepção. Tá? É um método muito bom. Gente, ligue para o seu ginecologista ou para o médico para ele te orientar. Tá? Mas não use, viu, doutor Marcelo? Eu queria deixar essa consideração final. Certo. Não use como método anticoncepcional. Ótimo. No meu entendimento, como você não tem, de oncologista, como você não tem a formação do complexo materno-embrião, materno-fetal, você não fez por necessariamente um aborto. Você não teve a formação do complexo materno-fetal. Exatamente. Você fez uma barreira no último segundo, naquele último instante. Perfeito. Então é esse o entendimento que podemos colocar. E a própria natureza, muitas mulheres, se todos nós engravidássemos da frequência que a gente acredita, o mundo já teria 30 bilhões de pessoas. A própria natureza faz essa eliminação fisiologicamente. Sim. Muitas vezes ela não fixa aquele ovo. Perfeito, doutor Marcelo, perfeito. Nós gostaríamos de seguir adiante com o nosso programa. Nosso programa ele é uma conexão, trazendo informação, você está vendo aí que é essa a mensagem. E nós vamos discutir um pouquinho sobre a importância da vacinação na HPV. Doutor Marcos, essa orientação para as meninas, meninos, é importante? Puxa, doutor Marcelo, olha, na verdade eu vim aqui para essa live, essa conversa, para aprender com o doutor Marcelo. ele é um dos grandes responsáveis, um dos grandes oncologistas de Bauru da nossa região, quiçá do estado de São Paulo, quiçá do mundo, porque meu irmão, que é mascologista, encontrou o Marcelo lá em San Antonio, no Texas. Então, a qualidade do Dr. Marcelo. E até gostaria de pedir para o senhor dar uma opinião do seu serviço. Como que você vê isso hoje? Olha, Dr. Marcos, primeiramente,
é muito importante a não transformação em câncer e você evitar lesões que possam transformar malignas. Ou seja, você para de fumar, você para de beber, você tem um certo perfil de câncer que você não tem. Você se alimenta bem, você faz atividade física, você não tem obesidade, você tem um risco de 12, 13 cânceres a menos. Exato. E o que acontece? O vírus também dá câncer. Exato. E o HPV, o papiloma vírus humano, ele é um vírus que você tem em torno de 200 tipos, só que 15 deles são cancerígenos. Exatamente. E o que acontece? Tem uma estatística americana, um trabalho americano muito sério, que ele fala da primeira relação da menina, da mulher, para uma formação de uma lesão maligna, são 10 anos. Sim. Isso em colo de útero. São basicamente dividindo o potencial de malignidade das lesões. Então você tem lesões do HPV tipo 16, 18, que estão relacionadas aos tumores de colo de útero, vulva e vagina, canal anal, pênis. Exato. É interessante que no pênis é quando é mais jovem o surgimento do câncer. 35 a 40% dos casos de câncer de pênis tem relação com o HPV. Aquele paciente com câncer de pênis mais velho já não é o perfil do HPV É mais positivo. higiene, né? A questão local. E o câncer de cavidade oral, orofaringe também. Exatamente. Então, o que acontece? Se isso é uma medida que nós temos que evitar a contaminação, nós vamos usar dos meninos e das meninas, antes do início da sua atividade sexual, preferencialmente, Sim. a vacinação tetravalente, que é 6, 11, 16, 18, 2 doses, com intervalo de 6 meses, e isso tem uma eficácia altíssima na transmissibilidade disso, porque a pessoa não foi sensibilizada, né? Exatamente, é o que a gente vê na prática. E essa questão que o Dr. Marcelo colocou, de maneira soberba, é o que a gente vê, porque eu peguei essa fase do início do HPV, que na verdade, quando chegava uma paciente no ambulatório, no consultório, e tinha uma lesão maligna no colo, você ia fazer uma investigação, ela teve 8 partes normais, 6 partes normais, e no final da década de 80, a gente começou a perceber meninas, né, que muitas vezes tinham iniciado a vida sexual já com uma lesão de alto grau no colo do útero. Aí que foi o grande divisor de águas, né, quando na década de 80 para a década de 90, o colégio americano começou a investigar o efeito dos vírus, do HPV, do papilomavírus humano, na etiologia dessas lesões. E aí, doutor Marcelo, dando uma visão de consultório, de dia a dia, o surgimento dessa vacina, né, primeiro foi a tetravalente, depois a bivalente, o que acontece? Mudou a história da evolução da doença, porque, na verdade, quase que 96% tem cura sozinha, espontânea. Sim. O HPV tem uma cura espontânea. O grande problema é isso. É aquele que não atinge a cura depois Exatamente. do processo e vai ter a lesão que muitas vezes demoram anos ou até décadas para essa manifestação. Você pegou isso, porque antigamente a história natural da doença chegava a 10 anos. E hoje nós temos casos de câncer de colo de útero em 6 meses. Eu tive um caso no consultório, que eu tenho um colega. Então, aí que vem a importância. Então, olha, o grande problema que nós tivemos é aquela mãe desesperada. Doutor, mas nós vimos na internet que a menina tomou e teve um quadro neurológico, né? Uma síndrome. Gente, não tem base científica. O que ocorreu muitas vezes, né? Isso falando para colegas, mas para a população, a gente acredita que foi uma psicose coletiva. Sim. Porque com essa história da internet, as meninas conversaram entre si, né? E o mesmo sintoma clínico se replicou em lugares muito diferentes. Não existe morbidade, essa vacina não tem DNA do vírus. Ela tem um fragmentinho da cápsula, do capsídeo, né? Na verdade, a vacina apresenta o vírus para a gente. Porque, olha, falando o nosso bauruense, né, o bauruês, o HPV é um vírus que se esconde no sistema imunológico. E aí, gente, vai aparecer uma verruga naquela gestante, vai aparecer uma lesão no paciente transplantado. Muitas vezes a gente tem pacientes com HIV ainda, né, doutor Marcelo? Sim. A gente tem, é um quadro que está controlado, mas está no nosso ambiente. Sim. Então, essa vacina, na minha opinião,
deve ser aplicada nas meninas de 9 a 14 anos, nos meninos de 11 a 14 anos, nos pacientes com HIV transplantados. E eu até tomo a liberdade, doutor Marcelo, de dar uma opinião pessoal. Eu acho que deve existir uma discussão do paciente com o médico. Em qualquer fase da vida, a paciente deveria tomar essa vacina, se mudou, se trocou de parceiro, se começou um novo relacionamento. Gente, eu estou falando sem base científica. O pesquisador é ele. Mas eu acho que deve existir a possibilidade de se negociar, porque eu tenho um grande amigo lá da minha faculdade que diz que o HPV, que é a lesão de alto grau, tem um componente imunológico. E aquela paciente que vai expressar uma alteração no colo de alto grau, ela se beneficiaria de uma exposição da vacina. Então, eu acho que tem que ser para meninos e meninas. Eu acho que mudou a história do câncer de colo, das lesões de... E outra, as orofaringes. Nós temos tido HPV de língua, de laringe, câncer de boca, de língua, né, doutor? Aqui no seu serviço... Sim, nós temos pacientes jovens, menos de 30 anos de idade, 20 e tantos anos de idade, com lesões. E vocês fazem radioterapia? Qual que é a... A conduta, na verdade, quando se cai em cabeça e pescoço, é um tumor com um comportamento menos agressivo do que aquele induzido pelo álcool e pelo tabaco, principalmente pelo tabaco. Sim. Então é um tumor que ele tem um estadiamento mais precoce, é uma doença mais fácil de tratar. Só qual é o problema? Envolve cirurgia num órgão, num local nobre. Você tem sequelas de dificuldades para engolir, deglutição, e o tratamento preferencialmente cirúrgico, muitas vezes você tem que usar medidas para reduzir o tumor ou completar. Essa resposta acho que fecha a nossa pergunta, né? Não tem cabimento por não fazer a vacina. Exatamente. Nós gostaríamos de dar uma sequência falando da parte da APM, da Associação Paulista de Medicina. Ufa, obrigado, hein? Dr. Marcos, eu gostaria que você explicasse qual o papel da APM, da Associação Paulista de Medicina. Eu vou falar uma coisa para você. Eu sou apaixonado pela medicina, mas eu sou mais apaixonado pelos meus companheiros, pelos meus colegas, pelos médicos. Então, a Associação Paulista de Medicina é uma entidade praticamente filantrópica, mais ou menos o que você faz aqui, de uma forma brilhante. Mas a associação, ela é uma reunião de médicos que um dia pensaram uma forma de fazer medicina para a comunidade, para a sociedade e para preservar o médico. Então, o que acontece? Foi uma reunião de vários médicos do estado de São Paulo, depois a gente pode falar um pouquinho da associação médica, sem nenhum tipo de ganho financeiro. É um voluntariado em que a gente busca a melhor forma que o médico possa relacionar com a sociedade, com a comunidade e entre os próprios colegas. Porque a gente brinca, né, doutor Marcelo? O médico, na verdade, ele é um general. Cada médico é um general. A comunidade, a sociedade, não imagina as decisões que o médico toma num dia. Quantas decisões o senhor não toma num dia? E essa decisão quase sempre são decisões solitárias, que a gente resolve na frente de um paciente com 5 minutos de consulta. E isso torna o médico muito frágil. Então, a nossa associação, ela busca ser uma espécie de um continente, de um ponto de apoio, não só na questão jurídica, judicial, mas para a gente ter um apoio de colegas, muitas vezes um pouco mais velhos que a gente, que traçaram um caminho, né? Quanto que eu não aprendi com o seu pai? Quanto que ele não pensou o futuro da medicina de Bauru? E a APM vai nessa linha. Com isso, a gente tem buscado levar um pouco da vida do médico para os nossos vereadores, para o prefeito. Hoje nós temos um secretário de saúde que é muito próximo da nossa entidade, tá? Que é o médico, o Dr. Sérgio Henrique. Nós temos contato com o governador do estado de São Paulo, porque nós temos a Associação Paulista de Medicina Central, que é em São Paulo. Então, com isso, a gente pode transformar pequenos problemas ou grandes dificuldades, a gente pode dividir em pessoas com muito mais vivência, com muito mais experiência. Para você ter uma ideia, o nosso ministro Mandetta, ele teve o apoio total da Associação Paulista de Medicina do estado de São Paulo. Tá? E ele, o tempo todo, conversou com os colegas de São Paulo, de Minas Gerais, do Paraná. Tá?
Então, assim, a gente entende a nossa APM como uma forma de termos um sinergismo. E, ao mesmo tempo, aqui eu estou exercendo o papel da PM. Está aqui conversando, passando um pouco das nossas experiências, aprendendo com o Dr. Marcelo. Então, é uma vivência muito rica. E a gente não pode deixar nunca isso se perder, né, Dr. Marcelo? Muito importante, Dr. Marcos. E para as pessoas saberem da importância do peso do que é a PM foi inaugurada em 1930. Exatamente. E os médicos participaram da Revolução Constitucionalista em 1932. Então é uma questão histórica. A revista da PM em 32 são muitas conquistas que são dos próprios médicos. As especialidades médicas, ginecologia, ortopedia, neurologia, todas saem de dentro da PM, do nosso prédio lá na Brigadeiro Luiz Antônio. Olha o tamanho da importância e como isso reflete na população. Exato. E mostrar o que o médico, o papel do médico, a orientação, é uma situação assim, de extrema importância e responsabilidade que o Dr. Marcos faz brilhantemente. Mais um. Dr. Marcos, como é que você vê o caminho da PM na nossa PM, a nossa regional aqui em Bauru, a sua evolução para os próximos anos, o trabalho desses últimos anos belíssimo, como é que você está vendo agora todo esse papel? Olha, Dr. Marcelo, eu vou te falar uma coisa, eu posso falar um pouco de mim à frente da PM, o que eu sonhei pela PM. Eu acho que Bauru é um local que ficou um pouco distanciado das universidades por muito tempo, do centro do saber, do centro de pesquisa, não por culpa de profissionais como você, porque eu sei que você busca a melhor técnica, a melhor ciência, a mais honesta, e você é um exemplo disso, tá? Mas eu sempre pensei na associação uma forma de buscar aproximar os médicos de Bauru, os médicos de Lins, que a nossa regional vai de Lins até Botucatu, Lins, Jaú, Lençóis, porque o médico muitas vezes, por ser um general, muitas vezes ele está sozinho no campo de batalha. E ele, por estar sozinho, muitas vezes ele perde aquela ligação, aquela humanidade com outros colegas, tá? No momento em que eu conheço o Dr. Marcelo, eu sei da história de vida, da família, dos filhos dele, esse olhar que eu vou ter com o colega é diferente de muitas vezes um olhar, vamos dizer assim, muito protetivo. Então a PM tem que primeiro, né? A gente tem que, vamos dizer, converter os convertidos, né? Como você faz uma pessoa que tem fé ter mais fé? A gente não pode perder a fé na medicina. Hoje, nós estamos entendendo a importância do médico, não só por causa do Covid. O Covid é um detalhe só. Nós pegamos a época quando iniciou o HIV. Em 1984, eu atendi o primeiro paciente com HIV em Campinas. Eu estava no 4º ano de medicina. Quem estava à frente? Um professor meu da infectologia, idoso, pneumopata, tuberculoso, professor Tobar, que não tinha um pulmão por tuberculose, atendendo um paciente HIV. Então, esses exemplos de médico que dão literalmente a sua saúde para ajudar a humanidade, a gente não pode deixar isso morrer. E a PM tem que servir para mostrar para os médicos que ele tem uma responsabilidade que transcende o fato de uma profissão, que ele precisa pagar conta, que ele precisa pagar aluguel, que aquilo ali é quase um destino. E aproximar essa associação de médicos da nossa região do centro de expertise de Ribeirão Preto, da Unicamp, de São Paulo, de Botucatu, das grandes universidades. E isso a gente vê muito na Associação de São Paulo. Então quanto mais conseguirmos unir essas pessoas, mostrar para o médico o valor dele, resgatar a autoestima, que o médico não deve trabalhar com desrespeito tanto de honorários como de condições de trabalho, que ele tem seu espaço, ninguém é único, saúde se faz com muita gente, mas eu sempre gosto de falar, quem dá alta e quem assina o atestado de óbito é o médico. Sim. Daí a sua responsabilidade social, humana e moral. Por isso que a gente tenta, e tem muita gente que pensa como a gente. Muitas vezes não tem chance de ser ouvido. Então eu agradeço muito, primeiro, a Deus que me permitiu estar nesse momento. Eu agradeço aos amigos
aos colegas, aos irmãos que estão entendendo isso, e eu espero que isso nunca se perca, tá? Porque nós somos o exemplo para esses colegas jovens que estão chegando. E nesse momento, né, com formações assim um pouquinho deficientes, porque se ampliou muito o rol de faculdades, muitos desses colegas que irão se formar não terão grandes referências, e nós seremos essa grande referência para eles. Eu acho que esse é o escopo da Associação Paulista de Medicina, e a gente não pode deixar isso se perder, né? Tá bom? Obrigado, Dr. Marcos. Suas palavras foram de sensibilização, de amor, de carinho pela profissão, pelo próximo. Obrigado. E tentar resgatar o médico cada vez mais, que a medicina não é só uma profissão, é um sacerdócio, é uma atividade que tem que ter o olhar humano acima de tudo, e isso você faz com excelência, Dr. Marcos. Muito obrigado. O NAIC TV convida, agradece, muito obrigado. agradece a estrutura, toda a equipe junto aqui, muito obrigado, gente. E fazendo conexão com informação de qualidade, com um médico de gabarito e humano como o Dr. Marcos. Muito obrigado. Não é sempre que nós temos. Muito obrigado. Obrigado a todos.